Bom, agora a gente vai, que é super na moda que a gente vê nessas conversas, podcasts, naquele quem jogou mais, quem jogou menos, então eles vão fazer só uma bateriazinha, tá? Quem foi melhor ali dos anos 80 e 90 ou o Moser? Então vamos lá. Moser ou Baresi? Baresi foi um líbero espetacular, né? Mas como zagueiro, a função que ele desempenhava, a função que eu desempenhava, eu acredito que como zagueiro eu fui melhor. Moser ou Costa Curta? Eu. Moser ou Aldair? Moser. Moser ou Ricardo Gomes? É meio barra pesada, porque meu parceiro que jogou comigo, assim, nas bolas altas, parado, o Ricardo era muito melhor do que eu. Mas nas bolas em movimento, eu soltava muito mais do que ele. Então, a gente pode botar assim, empate? Pode. Então fica empate. Moser ou Blanc? Laurent Blanc? Eu joguei mais. Moser ou Beckenbauer? Opa, isso aí, Beckenbauer é Beckenbauer. Moser ou Ronald Koeman? Eu. E agora, vamos falar agora dos anos 2000. Moser ou Cannavaro? Eu tô muito longe do Cannavaro. Muito acima. Moser ou Nesta? Eu acho que eu joguei mais. Moser ou Sérgio Ramos? Moser. Moser ou Puyol? Aí é páreo duro, hein? Puyol, ele era raçudo. Ele tinha mais ou menos o meu estilo assim. Porém, nas bolas altas eu levava vantagem. Então eu tenho esse grauzinho de ponto mais positivo. Boa. Moser ou Piquet? Piquet bom. Piquet bom. Podemos também pôr empate. Moser ou Marquinhos? Eu tenho muito respeito pelo Marquinhos. Gosto muito dele. Mas eu acho que eu era mais difícil de ultrapassar. Moser ou Lúcio? Moser. Moser ou Thiago Silva? O melhor zagueiro, na minha opinião, sou eu. Eu deixei para último aqui, né? Moser ou Maldini? Ixi, aí Maldini disparado. Esse jogava de lateral esquerdo, de central, jogava muito e duro pra chuchu. Bom, então agora nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos fazer um jogo contra. 11 contra 11. 11 contra 11? Isso. Ixi. Vai ser os 11 que você teve o privilégio de jogar junto e os 11 que você ou assistiu ou acabou não conseguindo jogar junto. Vai ser esse... Que jogou junto, então, primeiro. Michel Prodome. Lateral direito. Leandro. Dupla de zaga. Eu, Ricardo Gomes. Lateral esquerdo. Júnior. Volantes. Andrade, Adil e Zico. Falta os 3, os meias e atacante. Falta só 3. Na ponta esquerda, Bigode, Lico. Na ponta direita, põe o Bebeto. De centroavante, Careca. Tá, e agora no outro time. Tafarel. Lateral direito. Gerrit. Na defesa, Maldini e Baresi. Lateral esquerda. Mas eu posso fazer uma troca, não posso? Pode. Então eu empurro lá para a lateral esquerda o Maldini. Sim. E ponho na defesa, junto com o Baresi. Posso pôr aquele que tu falou? Acho que jogou no Milan. O Nesta. Iniesta. Os volantes. Ancelotti. Ponho Rijkaard e Gullit. Depois jogo, põe hein? na ponta direita Donadoni, tal de Van Basten e Arisco Stoichkov na ponta esquerda. Bom jogo, hein? E agora, só pra gente agora fazer outro. O mais difícil que marcou. Rapaz, o mais difícil que eu marquei é o Van Basten. E o brasileiro, o mais difícil de marcar. O mais difícil teve 2, Careca e Reinaldo. E agora, pra terminar, o melhor jogador que você já jogou do lado. Que eu vi jogar? Que você jogou junto, assim. Zico. Isso aí não tem. Não tem. Não tem. Vamos voltar um pouquinho aqui. Porque as pessoas não entendem do que sobre o que é ser um jogador profissional. Para quem jogou, para quem viveu tudo aquilo, o que você acha assim, que as pessoas precisam entender para ser um jogador profissional? O que tem que ter, além talvez de um dom de saber jogar? Bom, primeiro de tudo, um bom profissional é saber
qual a sua qualidade real, né? Você saber o que você pode fazer e o que você não deve fazer. Um bom profissional, ele sabe as zonas de risco aonde ele não pode driblar, aonde ele tem que jogar o mais simples possível e aonde ele tem que ter a definição da criatividade, da tomada de decisão, né? São setores do campo que eles são muito importantes, aonde a gente tem que ter a noção do risco, da onde você tem que perder o menos tempo possível para poder romper linha e aonde você tem que decidir. O futebol de hoje, eu acredito que tenham bons jogadores, acredito nisso, né? Porque os espaços são mais diminutos, as equipes coletivamente elas são mais coesas a nível de defesa, né? Diferente do nosso tempo. Agora, o entendimento do jogo, na minha opinião, é que eles pecam a nível profissional. Qual é a fineza do futebol sul-americano? É a técnica, correto? Então, o entendimento do futebol moderno, nós passamos a entender erradamente. Nós achamos que é correr, que é brigar, né? A coisa que se vê no futebol de hoje, né? Muita pancada, briga toda hora, a bola fica parada. É um jogo muito. Você acha que é um jogo muito mais físico do que. Que não é a nossa essência de jogo. A nossa essência de jogo é um futebol de toque. Esse profissionalismo, o jogador de hoje não tem para entender isso. Mas você acha que até pelo fato de ter transformado no futebol talvez mais físico, mais força, aquela parte do sul-americano, assim, principalmente do brasileiro, daquele 1 contra 1, aquela reverência, está sendo, às vezes, até cortado na base já? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. O jogador de hoje ele é preparado para ser um robô, né? No nosso tempo, por exemplo, vou dar um exemplo clássico, né? Antigamente, os olheiros iam ver as comunidades, né, para ver o garoto habilidoso, né? E chamava o garoto, levava para um clube, e esse garoto ficava por causa da habilidade dele. Com o passar dos anos, com a falta sobretudo de ex-praticantes a trabalhar em clubes, né, foi se alterando pelos acadêmicos, né? Eu não sou contra acadêmico, não sou. Eu acho que toda a tecnologia, todo o conhecimento, ele é sempre bem-vindo de modernidade, mas não podemos perder aquilo que nos levou a ser dominante durante anos e anos no futebol mundial, né? Nós temos, o jogador sul-americano tem uma particularidade que o europeu não tem, que é a miscigenação, a mistura de raças, né? Onde nos dá essa habilidade, esse molejo, essa cintura mais macia, né? Um improviso, que infelizmente, com a falta de praticantes, nós estamos perdendo essa essência. O problema do futebol moderno é que, eu posso me alongar um pouquinho nisso, claro, que eu acho importante falar isso. Eu vivi 32 anos fora do país. Nos anos 2000, eu tive a honra de ser auxiliar do Mourinho, né? Que foi a primeira vez que eu vi os jogadores, no primeiro dia de treino, sair alegre do campo porque treinaram, jogaram futebol, né? E comecei a perceber que o futebol europeu ele começou a ser mais profissional. Porque quando eu fui para a Europa, nem treino de cabeceira eles faziam. Quando o Ricardo Gomes chegou, eu virei para ele e falei, brother, aqui a gente tem que trabalhar, porque aqui não faz nada. Ele, como não faz? Eu falei, não, aqui ninguém treina cabeçada, bola aérea zero. E então, acabava o treino, eu treinava ele me treinava. Porque nós precisávamos daquilo, né? Nós treinávamos. O Zico ficava depois do treino 1 hora batendo falta, se aperfeiçoando. Hoje em dia não se pode mais fazer isso. Eu não sei por quê. O que eu comecei a ver na Europa? O europeu chegou à conclusão que para competir contra as equipes sul-americanas, eles tinham que ser mais profissionais, mais coletivos
e com funções com bola e sem bola. E depois começaram a desenvolver treinos que nós fazíamos na base. Dominar, passar, driblar, sacudir para um lado e para o outro, ir, estancar, voltar, improvisar coisas. Começaram a fazer treino técnico todos os dias, funções com bola e sem bola. Então, eles começaram a modernizar de uma tal maneira que começaram a criar técnicas para jogar de 1, 2 toques. Sim. Coisa que eles nunca faziam. Eles corriam com a bola como nós jogamos hoje em dia. Nós hoje em dia, de pegar na bola, sai correndo igual um doido, aí chega lá, não olha para a área, não tem ninguém, chuta de qualquer maneira. Às vezes acerta, mas a maioria das vezes a bola vai para lá do outro lado, não tem ninguém. Um jogador na área contra 4 que está defendendo, a probabilidade dele chegar na bola é diminuta. O europeu, quando chega lá que só tem um na área, ele, em vez de cruzar, eles param, recomeça de novo, organizar de novo, e só jogam de 2 toques. Para jogar de 2 toques, tu tem que ter muita técnica. Sim. Né? Então, requer que você observe o espaço aonde tem um colega seu mais próximo, para que você saiba o que vai fazer, para você olhar onde é que tem um adversário mais próximo para obrigar você a jogar de primeira, ou se você domina ou não. Então, eles começaram a aperfeiçoar esse tipo de eficácia de tomada de decisão. Eles evoluíram para jogar como nós jogávamos nos anos 80. É só a gente ver o futebol europeu, a quantidade de falta que se sai e a quantidade de falta que nós temos no futebol brasileiro, que é diferente. Né? O europeu, ele não tem dificuldade em passar a bola de primeira. A gente aqui, para dominar uma bola, às vezes leva 2, 3 segundos para dominar uma bola. E depois chega na linha de fundo, não tem capacidade de olhar e ver, ter discernimento que 1 contra 4, a probabilidade não é de perder a bola. Hoje em dia, eu vejo um atacante dar um carrinho num zagueiro e levanta e faz assim, e o público bate palma. Então, eu cheguei à conclusão de 2016 para agora que nós estamos praticando o futebol dos anos 80 do futebol europeu, e o futebol europeu está praticando o futebol dos anos 80 na década atual. E você acha que é por isso que talvez os técnicos, principalmente portugueses, estão fazendo muito sucesso aqui hoje? Eu acredito que sim. Eu acredito que o português ele tem uma capacidade de organização de treino tão diferente da nossa. São pessoas disciplinadoras, comandantes. Infelizmente, o que acontece no nosso futebol é que os jogadores atingem um status de elevação tão alta que, na minha opinião, dificulta para o treinador brasileiro, porque a nível de direção, o treinador brasileiro ele não tem apoio, por mais que ele queira ser disciplinador, mas ele fica desamparado na maior parte das situações. O treinador, quando quer apertar o jogador, ele já reclama, né? Porque normalmente ele cria tanto nome que às vezes até o treinador tem dificuldade de relacionamento para poder exigir qualquer coisa e depois fica desamparado a nível diretivo, na minha opinião. Já na Europa, não. A Europa, ou você faz ou você está fora. O treinador é soberano, né? Não há ninguém mais alto do que o clube e nem mais alto daquele que os comanda, né? Então, por isso é que quando o treinador português chega aqui no Brasil, com a capacidade de organização de trabalho, com a capacidade de gerar exercícios que faz a equipe ela evoluir, né, dentro do modelo de jogo como eles vão trabalhar, eu acredito que os nossos treinadores ainda não estão preparados para isso. Basta a gente ver que a CBF ela exige uma reciclagem aos nossos treinadores, mas que depois vai contratar um treinador estrangeiro para treinar a seleção. Então, nem eles que dão os cursos acreditam nos nossos treinadores. Eu não estou a dizer que o Ancelotti não tem capacidade para treinar a seleção brasileira, eu acredito que tenha, né? Mas, a nível de modelo de jogo, eu não vejo que o Ancelotti vai devolver aquilo que nós jogávamos nos anos 80, nos anos 90 e nos anos 70.
porque a filosofia, o modelo de jogo dele é diferente do nosso. Eu acho que o treinador, e sempre achei isso, depois que tive na Europa a seguir mais de perto o trabalho do Guardiola, eu acho que esse treinador é o que mais se aproxima do nosso futebol dos anos 80. Né? Então seria o treinador, na minha opinião, ideal para treinar a seleção brasileira. E se hoje, eu sei que também essas comparações são sempre bem complicadas, porque tem todo esse problema de outros tempos, outros estudos, mas a seleção de hoje, teve a convocação agora, alguém teria espaço? Na de 82, na de 90, na de 94? Por exemplo, eu vou voltar na tomada de decisão, né? Essas datas que nós frisamos agora, esses jogadores, eles não precisavam de treinador, como aconteceu comigo e com meus outros professores. Depois que o falecido Coutinho foi embora, aonde ele foi o homem que foi o precursor do modelo de jogo que fez a década de 80 ficar tão famosa no Flamengo, ele ensinou como nós deveríamos jogar. Depois que ele se foi, entrou o Carpegiani, que também fez parte desse mesmo processo, e nós continuamos a jogar da mesma forma. Eu era o jogador mais novo, eu tinha 19 anos, o mais velho, que era formado em casa, era o Zico, que tinha 27. A gente treinava com todos os treinadores que passou em 8 anos, que foram 8, quase um por ano. Nós treinávamos como eles queriam. Quando a equipe ela via que aquele treinador não era de acordo com aquilo que o torcedor ia esperar quando a gente entrasse em campo, a gente treinava direitinho, tudo bonitinho. É certo que a preparação física era parte da parte técnica, né, do coletivo, da tática. Nós treinávamos, acatávamos tudo, só que na hora do jogo, quando a gente se reunia no túnel para subir ou para entrar em campo, nós fazíamos uma rodinha e o Zico, o Júnior, falava assim, olha, nós vamos jogar como nós aprendemos. A gente entrava em campo e jogávamos como o Coutinho ensinou. Né? E isso aconteceu no Flamengo atual, né? Quando veio o Jorge Jesus. Sim. Porque antes do Jorge Jesus, o Flamengo disputou 13º, 16º, teve quase para cair de divisão, só não caiu por causa do Andrade. Né? Então, o Flamengo esteve longe daquilo que o Flamengo foi. O Jesus foi-se embora, mas deixou ali um legado. O bom profissional, ele deveria agarrar aquilo e que todos os treinadores que viessem depois do Jesus, eles treinavam com ele, mas na hora de jogar, jogavam como Jesus. Porque foi aquilo que os levou a ganhar tudo. Sim. Mas eles não tiveram essa capacidade de fazer isto. Coisa que na década de 80 nós fizemos. Talvez por ter a disciplina que tinham na década de 80. E o profissionalismo, e saber que aquele modelo é que nos levou a ser campeão da Libertadores, a ser campeão da Taça Copa do Brasil, do Carioca. Então, eles galgaram um status que eles não deveriam descer lá de cima. Era só se juntarem e se prosseguirem. Mas resolveram a não seguir esse caminho e depois já foi. A retomada de troca de treinadores, e você acaba ficando refém do treinador que chega, se o modelo agrada, ou se ele é exigente, ou se ele pressiona demais, aí o jogador não quer, aí fica nesse vai e vem, tipo água do mar. Ela vai e volta. E se você fosse resumir a sua carreira assim, para finalizar a sua carreira, numa frase, qual que seria? Gratidão com os irmãos que eu ganhei no futebol. E a sorte que Deus me deu de sempre jogar em umas equipes que era sempre a melhor que existia no país. Eu joguei no melhor clube na época, na melhor equipe da época no Brasil, joguei na melhor equipe portuguesa da época e joguei na melhor equipe francesa da época,
com grandes jogadores também, e joguei na melhor equipe japonesa da época. Então, talvez eu tenha sido assim muito bafejado pelo carinho de Deus. Pô, que bom. Por mim, eu ficava mais umas 3 horas conversando aqui. Também eu. Muito. Também eu. Mas obrigado, tá? Obrigado por vir. Eu que agradeço. Obrigado por participar. Obrigado por vir lá do Rio aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite, eu que agradeço a sua gentileza de me trazer aqui. Foi bom eu poder conversar sobre essas coisas, porque raramente eu vejo os ex-jogadores terem a preocupação com o nosso futebol, e tenho pena. Nós deveríamos seguir o mesmo caminho que seguiu Beckenbauer, Karl-Heinz Foster, Paul Breitner, que chegaram à conclusão que o futebol alemão já não ganhava mais de ninguém, e se reuniram para discutir o porquê que o futebol do Bayern de Munique já não era mais campeão na Europa, e chegaram à conclusão que naquela época quem dominava o futebol era o Barcelona, e tiveram a humildade suficiente para ir a Barcelona e se inteirar do processo que o Barcelona utilizava. Depois levaram para a Alemanha, introduziram na federação, começaram pelas camadas de base, aí quando viram que aquilo surtiu efeito, passaram para todos os clubes o processo, e cada um joga dentro da sua estrutura, mas a mentalidade tem que ser essa, e o futebol alemão começou a crescer de novo. Então já era tempo da gente parar para pensar e fazer contas dos anos que a gente já não ganha mundial, que já não ganhamos confronto com os europeus. Tivemos agora um engano no Campeonato do Mundo, achando que estávamos tão perto do futebol europeu, e quando chegou na hora do vamos ver, nós ficamos para trás de novo. Então já era tempo da gente se reunir, aí os grandes jogadores, o Zico, esses jogadores de grande nome que nós tivemos no país, para discutir realmente como vamos ser colaboradores para que a gente volte a jogar o futebol dos anos 90, como jogava Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Fenômeno, Romário, e esses craques todos que nós tivemos de volta. Muito bom. Obrigado, viu? Esse aqui é um bonequinho nosso, dos parceiros nossos lá de Ribeirão, da PB Arts. A gente fez aqui, né, vermelho e preto. Tá bom? Então esse aqui depois eu vou colocar na muito caixa. Obrigado. Dani tem o dele lá. Ele é parecido mais com aquele do sumô, né? Mas agradeço, muito bonito. Muito obrigado. Viu? Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigadão.